que você pudesse nesse momento estar fechando seus olhos, baixando sua cabeça, conecte-se agora com o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus, a própria Bíblia declara que ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir as intenções do coração do homem, e fazer divisão entre o que é da carne e o que é do Espírito. A palavra de Deus, ela coloca o tempero na tua vida, e ela coloca o teu caráter na balança, para que as suas escolhas, as suas decisões, não sejam tomadas de maneira impulsiva ou compulsiva, de forma que você se arrependa, ou tenha que depois gerenciar grandes problemas. Deus quer trazer instrução para o seu coração nessa noite. Feche os seus olhos, baixa a tua cabeça, coloca a mão no teu coração. Senhor, fala conosco pela tua palavra em nome de Jesus Cristo. Unge nossas mentes para que nós tenhamos entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós sabemos que essa é uma noite especial que o Senhor preparou. E sabemos também que o Senhor quer falar de forma especial com algumas vidas muito especiais nesse lugar. Meu Deus, nós estamos aqui em primeira intenção para prestigiar as pessoas que voltam do revisão. Mas eu sei que o Senhor também usou dessa estratégia para atrair esse coração até esse lugar, para hoje ouvir a tua voz, falando por intermédio da tua palavra. Eu queria que você orasse comigo e fizesse uma declaração de fé. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E agora eu vou ouvir a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Fala comigo, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Em João, no capítulo 4, versículo 1 em diante, o texto é um pouco comprido, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 4, por favor, sirva um dos nossos visitantes, ajude-o com a leitura da palavra, põe a Bíblia próximo para que ele possa ver, acompanhar a leitura junto com você, na medida do possível. De qualquer forma eu vou estar lendo aqui, João capítulo 4, versículo 1 até o final, e esse texto narra uma história muito bonita, e quem sabe essa história não seja também algo muito parecido com a sua história. Como eu disse para você, antes de nós ouvirmos os testemunhos, cada vida é uma história, cada pessoa tem a sua passagem, cada pessoa tem a sua vivência, mas todas as pessoas podem contar com Deus, que transforma a vida daquele que abre o seu coração. E essa história narra a vida de uma mulher que teve um encontro com Jesus, assim como nós podemos e devemos ter um encontro com Ele também. A Bíblia diz: quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se para outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, e preste atenção, porque a partir de agora começa um diálogo intenso entre Jesus e essa mulher, e esse diálogo vai no profundo, vai no âmago do ser dessa senhora. Lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Aqui tem uma explicação, porque os judeus
não se dão com os samaritanos. Era politicamente incorreto naquela época judeu falar com samaritano, e era politicamente incorreto falar naquela época homem com mulher, ainda mais longe de demais testemunhas, os dois sozinhos, sem que eles fossem parentes ou conhecidos, tipo vizinhos. Ainda assim era complicado. E essa mulher estranhou o comportamento de Jesus. No versículo 10, replica-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, patriarca, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber da água desse poço vai voltar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais. Diga para o seu irmão: nunca é muito tempo. Quem concorda comigo que nunca é tempo à beça? É muito tempo. Ele disse: nunca mais terá sede outra vez. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem para cá. Politicamente correto. Mas Jesus não estava preocupado com as regras de trato social da época. Jesus começou a entrar no coração dessa mulher. Vai, chama teu marido e volta aqui, que daí a gente vai conversar. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho um marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, você não tem marido, porque 5 maridos você já teve. Olha para a tua irmã perto aí, fala: ela teve 5. 5. Irmã, você não está aguentando o teu. Ela teve 5. 5 maridos já tiveste. E o que está com você agora não é teu marido. Adivinha o que ele era? Amante. Um cara casado. Veja como a vida é sempre a vida e não muda, independente das eras e das tecnologias. Nada mudou. A vida de uma pessoa comum, como a vida de nós, pessoas comuns. Senhor, disse-lhe a mulher, eu vejo que tu és profeta. A conversa começou a mudar de rumo agora. Primeiro, era uma questão de trato social mal resolvida. Depois, se tornou uma conversa íntima demais para 2 desconhecidos, no caso um homem e uma mulher que não deviam estar se falando. E agora, a conversa transige para o lado espiritual. Essa mulher, ela tinha uma fama ruim na sua sociedade, porque ela era uma destruidora de casamentos. Ela já tinha passado por 5, e nenhum deu certo, porque nenhum era dela. Ela estava com um 6º marido, que não era marido, era um amásio, uma pessoa de cama, e que tinha uma esposa. E por isso ela ficou impressionada, porque Jesus começou a falar a vida dela, sem a conhecer. Quem já veio para a igreja, escutou uma palavra, uma pregação, e saiu da igreja falando: o pastor falou tudo para mim hoje? Quem já teve essa sensação? Meu irmão, sinceramente, a minha vida já me dá trabalho demais para eu ficar vasculhando a sua. E se mais pessoas tiveram a mesma sensação que você no mesmo dia,
e a vida de cada um é diferente. Então vamos chegar a uma conclusão. Deus usa a boca do profeta para entrar a palavra no seu coração. Ele não sabe o que é a sua vida, nem adivinhou o que está acontecendo com você. Mas Deus muitas vezes leva a nossa boca a falar coisas que vão atingir em cheio o que você está vivendo agora. Assim como Jesus usou dessa estratégia profética para falar com essa mulher. Uma mulher da qual a sociedade jamais imaginava que ela tinha anseios espirituais. Como, dá licença, vou usar o termo real. Como uma mulher que se prostituía e adulterava estaria preocupada com espiritualidade, com Deus, com as coisas de Deus? Mas pela primeira vez na história dessa mulher, um homem se aproximou dela sem estar interessado naquilo que ela tinha para oferecer para ele. Pela primeira vez um homem ousou conversar com ela, quebrou a regra de trato social, sem pensar em quebrar demais regras de trato conjugal. Pela primeira vez, uma pessoa judia, ao encontrar-se com uma samaritana, mais ou menos como que um israelense encontrar com um iraquiano, um iraniano, é confusão na certa. Pela primeira vez, esse homem judeu não prevaleceu sobre ela com xingamentos, com atos de preconceito, mas ele estendeu para ela e disse: se você conhecesse o dom de Deus, qual é o dom maior de Deus, gente? É o amor. Só que Jesus não estava falando de eros, Jesus estava falando de ágape. Eros é interesse na pessoa da carne, ágape é interesse em doar de si para o outro, em fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Jesus disse: você está me estranhando, mal sabe você que eu sou a resposta de todas as suas súplicas. Você está com medo de um homem se aproximar de você, mais um com mais más intenções, e eu serei o único homem nesse planeta, talvez, que estou me aproximando de você realmente com as intenções corretas. No versículo 20, ela continua fazendo declarações sobre espiritualidade, e ela volta para a questão de Deus e os seus patriarcas. Ela invocou Jacó, o patriarca, dizendo: nossos pais adoravam nesse monte. A palavra adoração aqui, proskineo, do grego, significava prostrar-se de rosto em terra perante o Altíssimo. Então a adoração é muito mais do que cantar um louvor ou fazer uma oração glorificando a Deus. Adoração é uma atitude de entrega. Adoração é joelho no chão, boca no pó, reconhecimento de que do pó nós viemos, para o pó nós voltaremos, que o homem volta ao pó como era, e o espírito precisa retornar a Deus que o deu. Adoração é declarar que Deus é o Senhor de todas as coisas, inclusive da minha própria vida. E ela chamou esse assunto à tona, dizendo: nossos pais adoravam nesse monte. Vós, judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é lugar de adorar. Ela começou a pôr para fora o que Jesus já tinha revelado. Como beber da água? O Senhor não tem como tirar da fonte. Só eu tenho a corda, só eu tenho o balde. A gente não pode se conversar, a gente nem se gosta. Você é judeu, eu sou samaritana. Mas Jesus disse para ela: se eu te der da água que eu tenho para dar, nunca mais você vai ter sede de novo. E ele acertou em cheio, porque ela tinha uma sede, a sede de adorar ao Deus Altíssimo que havia se perdido, porque ela mergulhou nas águas da tormenta da vida, porque ela mergulhou nas águas das aventuras sexuais ilícitas, porque ela mergulhou nas águas da falta do caráter, da compulsividade, das decisões precipitadas, em busca de um único objetivo, como todos os demais, nós todos, que muitas vezes nos perdemos também nesses mergulhos infelizes. O mergulho de tentar preencher o vazio que está lá dentro do coração, porque preencher o estômago é fácil, agora preencher um coração não é festa, não é alimento, não é balada, não são os uísques, não são as drogas,
não são as aventuras sexuais ilícitas, sem compromisso, sem aliança, sem fidelidade, sem amor genuíno, sem pensar num projeto de construção de vida. Não são as baladas intermináveis, insaciáveis, não são as conquistas dos bens materiais, que são muito legais. Deus te abençoe a ter o melhor carro, Deus te abençoe a ter a melhor casa, Deus te abençoe a ter uma chácara de lazer, Deus te abençoe a ter picanha todo final de semana na sua churrasqueira, e Deus te abençoe a me convidar. Agora entenda uma coisa, isso só enche o estômago e só engorda os olhos, mas a alma não pode ser preenchida com essas coisas. Se não fosse assim, pessoas abastadas não entravam em depressão. Se não fosse assim, pessoas abastadas não se suicidavam. Se não fosse assim, pessoas abastadas também não se convertiam. Escute, quando a Bíblia diz que o evangelho é dos pobres, está falando do espírito, não está falando das finanças. Então o evangelho é para todos, é resposta para todos, é resposta para os seus anseios, para as suas dúvidas. Essa mulher nunca falou desse assunto com ninguém, mas o dia que ela encontrou com Deus, ela pôs para fora: eu estou morrendo de sede de adorar. O homem perdeu-se de Deus no Éden, mas a sede de adoração não se perdeu junto com a perdição do homem. Apenas o distanciamento fez com que a necessidade de buscar a Deus aumentasse. Sendo assim, às vezes eu caio até na besteira de criar deuses para mim, entre eles o próprio dinheiro, às vezes meus familiares, às vezes um romance, às vezes um estilo de vida, às vezes uma profissão. Eu faço dessas coisas a primazia da minha vida num lugar onde Deus deveria estar habitando, e é por isso que eu estou sempre vazio, porque tem um espaço na sua mente, na sua intelectualidade, na sua inteligência, que só o Espírito Santo de Deus pode ocupar e preencher esse vazio. A sede de adoração, de contato com a eternidade, de contato com o sobrenatural, de contato com aquele que te criou, e te criou com amor, e fez esse planeta e todas as oportunidades dele pensando em você, e inclusive o Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas possua a vida eterna. Jesus Cristo é a resposta para todos os dilemas da vida. Jesus é a resposta para as suas maiores dúvidas, para os seus maiores questionamentos. A sede dessa mulher: eu quero adorar a Deus. Quantas adorações você já prestou para aquele que não te criou, para aquilo que não colocou você nessa terra, que não te deu o sopro de vida, e que não tem o dom supremo, o dom do amor verdadeiro? Às vezes tem muita filosofia, às vezes tem muita intelectualidade, muita técnica, muita ciência, é bom também. Agora, o vazio espiritual, só o que é espiritual preenche. E há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, como declara 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então você não vai encontrar descedentamento em outra fonte que não seja Jesus. Ela disse: nossos pais adoravam nesse monte. Vocês judeus dizem que o lugar de adorar é lá no templo de Salomão, em Jerusalém. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, que quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Diga misericórdia. Meu irmão, adoração, como é que eu posso comparar a adoração? Adoração é um baú de moeda de ouro. Adoração é um poço inesgotável de petróleo. Adoração são hectares e hectares e hectares da cultura vegetal mais produtiva e mais valiosa do mercado. Adoração é o tesouro mais precioso que você tem, depois do tesouro chamado dom da vida. E essa mulher estava gastando seu tesouro com aquilo que não sabia o valor que esse tesouro tinha, ou sequer podia receber esse valor, chamado adoração. Vós adorais o que não conheceis. Jesus declarou: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus,
E aquele começa a enfiar a mão no bolso e começa a tirar o seu cartão de visita para se apresentar definitivamente para ela. E ela responde, Jesus continua dizendo para ela: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Da única maneira como realmente a adoração pode chegar no lugar correto. Não é num templo. Um templo é só um conforto para a gente poder se reunir tranquilo. Deus não está aqui. Deus vem para cá junto conosco. Ele sai da nossa casa dentro de nós para vir para esse lugar. Isso é só tijolo. Escute, tampouco no monte. Eu vou no monte porque o monte é um lugar santo. O monte se torna santo quando um santo filho de Deus pisa no monte com a atitude de adoração correta. Aí o monte fica cheio da glória de Deus, porque o portador da glória de Deus pisou seus pés no monte. Então preste atenção, não existe lugar sagrado, existe pessoas consagradas. Lugares sagrados é a consequência da presença de pessoas consagradas, que sabem com quem gastar a sua adoração, que canalizam a sua adoração para o que é correto, para o único que é digno de receber toda honra, toda glória, toda adoração, todo poder. Os adoradores verdadeiros adorarão em espírito e em verdade, não num templo, não num monte, porque se for no templo, eu só preciso santificar e transformar minha vida aqui dentro. Porque se for no monte, eu só tenho compromisso com caráter e com transformação no monte. Agora, se eu sou um verdadeiro adorador, e eu adoro a Deus em espírito e em verdade, por 24 horas por dia, é o meu turno de santificação ao meu Deus. Ainda que eu esteja estudando, ainda que eu esteja trabalhando, ainda que eu esteja curtindo meu lazer, ainda que eu esteja fazendo um curso técnico, ainda que eu esteja na fila de um banco para pagar minha conta, que eu nem sei se eu tenho saldo, não importa. Para um adorador, 24 horas por dia é o tempo em que ele está adorando. A própria existência dele, santificada e consagrada a Deus, adora ao Senhor por 24 horas. No versículo 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher aí pega e diz: eu sei. Respondeu a mulher: eu sei, existe uma promessa. Eu sei que há de vir o Messias, Meshiach, do hebraico, o enviado, o ungido de Deus, o escolhido, o único, o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo com o seu próprio sacrifício de entrega. É o que a palavra Messias agrega em si, quando uma pessoa a usa, especialmente alguém daquela região. O Messias, chamado Cristo, o separado, o ungido. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus entrega o cartão de visita na mão dela e diz: eu o sou, eu que falo contigo. Eu vou te dizer uma coisa, querida. A igreja hoje é a expressão do corpo de Cristo. Corpo porque ele continua sendo o cabeça, a mente pensante, o cérebro, aquele que dita as normas para o nosso comportamento como corpo de Cristo. O único Jesus que esse mundo vai ver e conhecer é o Cristo que o corpo, a igreja, vai mostrar. Então, quando você vem ao corpo e se torna parte desse corpo, você está ouvindo o cabeça ministrar a palavra para o seu coração, te dando as diretrizes. Essa mulher estava ouvindo Jesus, mas ainda não havia discernido Jesus. Muitas pessoas religiosas estão ouvindo Jesus, mas não estão discernindo Jesus. Estão de frente com Ele, mas não o reconheceram como tal, como Messias, como Senhor. Ainda entendem que Ele é o Filho de Deus, mas nunca fizeram uma entrega de coração definitiva
Como alguém que veste uma aliança no seu dedo, assina um contrato num cartório e diz: agora eu pertenço à minha esposa, agora eu sou do meu marido, nós dois somos um, e vamos ter filhos e seremos dois numa só carne, somos família agora. Escute, a Bíblia se refere a Cristo como noivo, e a Bíblia se refere à igreja como a noiva. Agora, cada vez que você tem um encontro, você está nas bodas, colocando um anel e se santificando para Ele. A sua decisão é mais importante do que qualquer outra pregação. A pregação não tem eficácia sem a decisão humana. Você precisa tomar uma decisão por Jesus. Jesus, embora se aproximou daquela mulher, não invadiu a vida dela. Ele esperou ser convidado. Ele disse: eu o sou, eu que falo contigo. Você consegue discernir, reconhecer Jesus hoje, falando com você? Por que Jesus fala com as pessoas que você conhece? Por que Jesus fala com os seus familiares? Você fica feliz por causa disso, porque você sabe que nos braços de Deus eles estão seguros. Mas e você? Qual é a tua sede? Qual é o teu vazio? Qual é a grande questão espiritual a qual você ainda não obteve a sua resposta? Essa mulher, imagine, passou a vida inteira dela perseguindo uma resposta, que nessa ocasião chegou, porque ela teve um encontro com Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, você também tem um encontro com as respostas para os grandes dilemas da vida: a cura das enfermidades, a libertação das opressões espirituais, a solução das dúvidas, das filosofias, dos dilemas, o apoio, o abraço que você não teve no dia que mais você precisou, o carinho que romance nenhum te supriu. Você tem resposta para todas essas coisas quando você tem um encontro com Jesus. E você não precisa esperar o próximo revisão de vida para ter esse encontro. Você pode ter esse encontro com Jesus Cristo hoje, nessa noite. Mas antes disso eu quero convidar a todos que se coloquem de pé, por favor, em silêncio, não fale com ninguém. Apenas medite na condição que você está. De que me vale estar à beira das fontes, dos poços que contêm as águas que matam a sede da carne? De que me vale ter acesso às respostas para as coisas materiais, se eu ainda estou com sede no meu interior? Se eu nunca bebi de uma água que, conforme Ele mesmo disse, se você beber, nunca mais você vai ter sede de novo. E nunca é muito tempo. E se for para não ter sede outra vez lá dentro, eu aceito o desafio desse nunca mais hoje. Eu aceito, Jesus, a tua proposta. Eu aceito o teu convite. E eu reconheço o que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Porque Jesus não foi para a cruz por gente boa. Jesus foi para a cruz por seres humanos falíveis, por seres humanos fracos, tendentes às quedas, com instabilidades emocionais, sujeito a surtos, sejam psicóticos ou meramente volitivos. Escuta, querido, Ele tem as respostas. Você tem a sede, Ele tem a água. Eu já bebi, pastor, um dia da água de Jesus Cristo. Não. Se você tivesse bebido dessa água, você não tinha desistido dela por um tempo. Porque quem bebe da água de verdade de Cristo, nunca mais volta a ter sede de novo. Cai fogo e saraiva sobre a cabeça dessa pessoa, mas ela não desabraça com Jesus.
1000 cai do seu lado, 10.000 cai à sua direita, mas ela não é atingida, porque essa água tirou a sede dela, ela nunca mais vai voltar a ter sede. Com os teus olhos fechados, com a tua cabeça baixa, por gentileza, faz a tua meditação. Medita na condição que você está. Qual é a tua sede? O Senhor nessa noite te pergunta: qual é a tua sede? Qual é a tua dor? Aquela mulher tinha uma dor, porque ela se sentia inadequada para a vida e para as pessoas. Ela era de poucos relacionamentos, e quando entrava em um, ela entrava de cabeça e se machucava. Ela se sentia um objeto. Ela se sentia apenas um bem material na mão de homens mal intencionados. E você como se sente perante a família, perante a sociedade, perante o nicho social que você participa? Qual é a tua sede? Põe a mão sobre o teu coração. Eu vou te dar 1 minuto, 2 talvez, para você falar com Jesus Cristo. Baixinho, só você e Ele, só para Ele ouvir. Qual é a tua sede? Não fale de coisas com Ele, fale de essências. Fale de essências, de razões profundas. Qual é a tua sede? Ele tira a tua sede. Ele é a resposta para a tua sede. Jesus tem a sua resposta. E Ele está aqui hoje. E Ele chegou primeiro para encontrar com você. Agora você vai fazer uma oração junto comigo. Eu vou te ajudar. Com a mão sobre o teu coração, com os teus olhos fechados e tua cabeça baixa, em meditação, diga comigo: Jesus Cristo. Mais forte: Jesus Cristo, eis-me aqui, diante da tua presença, falho como sou, sedento como estou. Eu tenho minhas dúvidas e eu tenho a minha sede. Hoje eu entendi que o Senhor tem a água, que o Senhor tem as respostas. Obrigado, Jesus, por conversar comigo, por não ter preconceito de mim, por me aceitar como eu sou, como eu estou. Diante do Senhor, eu declaro: eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Pelo teu sangue precioso, lava-me dos meus pecados, lava meu interior, refaz a minha história, Jesus. Quero nascer de novo, ser nova criatura. Por esse motivo, nessa noite, eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador da minha alma. Obrigado, Jesus, pela cruz do Calvário, pela ressurreição dos mortos e pela esperança que a tua palavra acendeu hoje no meu coração. Escreve o meu nome naquele livro santo que está diante do trono do Pai. Inscreve-me no livro dos salvos. Obrigado, Jesus. Eu te recebo no centro do meu coração. Amém.